Não? Boa tarde, meus queridos alunos. Pois então, hoje nós vamos para uma aula de geografia. E dando continuidade ao que a gente já vinha aprendendo, a gente está falando de climatologia, como funciona o clima da Terra, de que forma que, sabe, aonde se concentra as massas de ar frio, as massas de ar quente, como que movimenta, né, como que é criado o clima do planeta, né? Que o planeta tem regiões frias, tem regiões quentes. É que nem eu falei para você, o Pedro, né, que está aqui. A hora que ele chegou, eu falei, como que está o clima hoje? Não, foi como está o tempo hoje? Falou, está calor. E o clima? O clima, nosso clima, sempre vai ser, o nosso clima sempre vai ser o quê? Um clima tropical. Um clima que é tropical é um clima quente. Raramente, em algumas estações do ano, a gente vai ter um pouco mais de frio. Fora isso, a gente vai ter sempre o mesmo clima, né? A gente não vai ter um clima frio aqui, um clima ártico, porque o clima ártico é numa outra região, né? Então, a gente sempre vai ter o mesmo clima. O tempo não. O tempo às vezes vai estar chuvoso, às vezes vai estar frio, às vezes vai estar calor, mas é isso daí que muda, tá bom? Mas então vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, eu queria apresentar para vocês um texto. E esse texto, ele é justamente o texto que a gente está trabalhando, e que está lá no Padlet também, tá bom? E eu vou colocá-lo aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui na minha área de trabalho, aonde que ele está. Bom, pelo visto não vai estar. Eu vou lá no no site do Newton, vou pegar esse texto para vocês verem. Mas, e aí? Vocês estão prontos já para voltar para a escola ou não? Ou vocês estão com medo de voltar para a escola? Eu tenho medo de voltar para a escola. Eu tenho medo porque eu tenho doença pré-existente, eu sou diabético, né? E quem é diabético, ele tem mais chance de ter complicação nesse retorno, sabe? Então é uma coisa assim meio complicada para a gente tá falando assim, eu vou voltar e eu não vou voltar. É complicadíssimo. Mas vamos lá, estou chegando lá, é no terceiro bimestre, é a outra lição aqui, essa daqui. Bom, vamos aqui. Isso mesmo. Agora vou baixar esse plano aqui. Aí. Bom, já está aberto. Bom, vamos voltar aqui. Aí. Pessoal, então, o texto que eu vou mostrar para vocês, ele já está no Padlet, tá? Então, quem ainda não fez essa lição, tem como ir lá, acessar esse texto e tá fazendo a lição, tá? Hoje nós vamos dar uma orientada de como que é esse texto, do que ele fala e melhorar o entendimento de vocês, tá? Com aquele videozinho que eu vou passar, é para ficar tranquilinho, vocês vão ficar muito bom em geografia também, tá bom? Então, o texto é esse, dá uma olhada. Quem já viu esse texto lá? Vocês estão vendo aí, que estão conseguindo enxergar? Aí, estão conseguindo enxergar agora? Como faz? Então, tem que ir no site do Benevenuto Torres. Eu ainda não passei para você esse site. Ó, eu vou passar no Benevenuto Torres, no site do
Newton Pimenta, tá? Ó, se você clicar em cima desse link que eu tô passando para vocês aí no chat, você vai direto, sabe, direto para essa atividade que eu tô colocando aí, tá bom? É só clicar em cima, você já vai para lá, tá bom? Agora, o endereço do site já é outro. O endereço do site é esse daqui, ó. Aqui, ó. Que é a página inicial, tá? O endereço do site vai ser esse daqui, ó. É o de baixo, tá bom? Tá tudo lá no chat. Ó, o de cima é dessa atividade e o de baixo é o do próprio site. Lá no site você consegue achar todas as atividades, tá bom? E no de baixo é essa lição que a gente vai estar falando hoje, que é de climatologia. Tá bem, né? Então, bora lá. Tá todo mundo tá conseguindo ver o meu texto? Legal, então. Então, vamos lá. Nesse texto que está aqui, ele tá da seguinte forma. Vocês estão conseguindo enxergar o texto, né? Deixa eu aumentar ele aqui, para todo mundo ver melhor. Aí. Opa, quem que chegou lá? Quem que chegou? Ah, lá o Lucas! Boa tarde, Lucas! Nós estávamos te esperando. Você estava com a molecada do lado de fora do portão, né? E agora chegou correndo. Boa tarde, Lucas. Professor, você não mandou o link aqui no meu Gmail, ficar aqui esperando. Fiquei aqui esperando. Meu cara, eu mandei sim. Mas não recebeu. Agora eu tô usando o celular. Quer que eu mando para você? Precisa não. Não mesmo? Não. Mas eu mandei sim, cara. Eu mandei sim. Mas não apareceu. Ó, quer ver? Bom, depois a gente conversa disso aí, tá? Prometo pra você que... Garanto pra você que eu mandei. Bom, mas vamos lá. Aqui, ó. Voltando aqui. Seguinte, nós estamos com um texto que é o texto que está colocado para essa semana aqui, tá? Então, nesse texto aqui, ó, diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares, né? Por que que no sul, lá na região sul, no Polo Sul, né, é gelado? Por que que aqui é onde a gente vive é mais quente? O que que acontece com o nosso planeta Boa tarde, senhor. O que acontece com o nosso planeta é que tem regiões que têm clima diferente, tá? Por que que isso acontece? Olha só, lá no nosso texto, eu estou apresentando ainda o que é para ser feito, ó, tem aqui, ó, vai até de 14 a 18, tá? Aqui, ó, tem o que é para fazer com cada questão, tá bom? E daí a gente tem aqui... Ah lá, tá chegando todo mundo agora. Vai ver que o e-mail demorou, hein, Lucas? Porque a rapaziada tá tudo chegando. Vamos ver aqui. Até o meu e-mail chegou atrasado. Chegou agora? Não, ele tinha chegado, tipo, você mandava mais ou menos 1h50 e pouco, hoje chegou às quase 2h20. Vai ver que foi alguma coisa que, sei lá, o cano devia estar entupido do e-mail para chegar aí, mas eu mandei, cara. Com certeza eu mandei. Eu tenho uma lista com o e-mail de todos vocês. Eu copio e colo. Professor, mas eu não recebi. Nadinha. Lucas, eu vou verificar de novo o que aconteceu, tá? Mas o que eu fiz, tá bom? Fiz como eu sempre faço. E eu acho que dessa vez eu não errei. Acho. Bom, errar é humano, né? Mas eu não acho que eu errei, não. Eu não sei te falar o que pode ter acontecido. Daí vamos lá na nossa tarefa. Daí aqui, ó, tem na questão o que é para fazer com cada um, ó. Questão 1. O aluno deve, a partir da observação e leitura do texto, da atividade, perceber no mapa dessa atividade, tem uma atividadezinha no mapa, tem um mapinha nessa atividade, elementos que são utilizados na previsão do tempo e sua aplicabilidade.
né? A temperatura. Como que aplica a temperatura na previsão do tempo? O que que influencia? A maritimidade, a pressão atmosférica, né? O que que isso influencia na previsão do tempo? Tem tudo isso, né? Quando fala lá, uma nuvem de baixa pressão, uma nuvem de alta pressão, né? Tem tudo isso, você vê falar muito disso no jornal, na previsão do tempo, mas não tem noção do que é isso, né? Respondendo as alternativas, daí tem mais 4 perguntas, não, 5 perguntas. Tem 5 questões A, B, C, D, E, F, e daí depois, perguntinhas fáceis, tá? Daí tem questão 1, a 2, a 3 e a 4, vocês vão responder também, mas é tudo de xizinho, tá? Só número 4 que você vai escrever, tá bom? Mas tá tranquilo. Daí eu coloquei uma novidade. O aluno que conseguir responder todas essas questões, mais a 5ª questão extra, olha lá a questão extra, a 5ª questão, e responder certa, eu já garanto para você um 10 no terceiro bimestre. Beleza? É um 10 no terceiro bimestre, independente do que vai ser daqui para frente. Tá bom? É um desafio que eu estou colocando para vocês. Só que tem que, inclusive, fazer essa 5ª questão aqui, ó, que vai fazer só se quiser. Tá bom? Daí tira a foto e manda para mim. Daí, ó, dinâmica climática. Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler? Ô, Lucas, hoje você não está no computador, né? Deve ser mais difícil para você ler. Você consegue ler? O quê? O texto que está aí colocado? Não, tá no telefone, é muito pequeno. Meu celular, já olha que ele é um pouco grande, mas não consigo ver, não. Tá bom, mas então eu vou ler, tá bom? Maria Eduarda gostaria de ler, o Pedro gostaria de ler, a Carla gostaria de ler, e aí? Alguém gostaria de ler para mim isso daí? Que eu gosto de ver vocês lerem, gente, que, sabe, vocês entram mais em contato com a matéria. Alguém se habilita? Não. Não. Então tá bom, eu vou lá e a gente vai começar esse negócio então, tá bom? Então vamos lá. Dinâmica climática. O que é essa dinâmica climática? Dinâmica é tudo aquilo que não é parado, né? Então essa movimentação climática. Você já percebeu como o clima tem mudado ao longo dos anos? A Terra já foi mais fria do que é, tá? Teve uma época que a Terra era congelada. Já assistiram aquele desenho da Era do Gelo? Já teve várias eras do gelo. A Terra já gelou, já degelou, já gelou, já degelou, já gelou, já degelou várias vezes, tá? Mas isso demora alguns milhões de anos, tá? Estamos convivendo com picos de temperatura inéditos, aumento do nível do mar, períodos de secas e chuvas mais intensas e fenômenos naturais extremos, né? Tudo extremo, muito frio ou muito calor, né? Isso que é um fenômeno extremo, tá? Tá. Extremos, que ocorrem com o reflexo das mudanças climáticas. Para entender melhor o que está acontecendo, é preciso compreender a dinâmica climática, como que funciona essa movimentação do clima, ou seja, como ocorre esse movimento no nosso planeta. Para falar desse assunto, é importante estudar os fenômenos da natureza, como o tempo atmosférico e o clima. Primeiramente, vamos entender que tempo e clima são elementos que complementam-se, porém, têm significados diferentes. Diferença entre tempo e clima a gente já viu e agora está em texto aqui, ó. Tudo isso que eu vou falar, a gente já viu. O clima, o que é? É o tempo ao longo de um período grande, por exemplo. Não adianta você olhar hoje aqui e falar, não, tá calor, só que amanhã faz frio, ou então amanhã chove. Não dá para a gente falar, não, vai ser o ano inteiro desse jeito. Quando você tem um tempo que às vezes chove, às vezes faz frio, é calor, isso daí é característico do clima, de um clima, tá? E é o clima o quê? Tropical, tá? Se você vai lá no frio, por exemplo, lá na região norte, né?
lá nos Estados Unidos, por exemplo, o clima lá é outro. É um clima temperado. Tem uma época do ano que até neve cai, né? Bem diferente. Só que o problema lá de cair a neve não é o tempo, é o clima. O clima é um espaço de tempo mais duradouro. Você vai na Antártica, por exemplo, o clima sempre vai ser o mesmo. E o tempo vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo também. Porque lá na Antártica não faz calor, só faz frio. Então o clima lá é frio, tá? Aqui faz frio? Bom, se comparar com a Antártida, aqui é uma praia tropical, né? No tempo frio, isso eu estou falando. Aqui ainda é muito quente. Lá na Antártida, o dia que está calor é menos 20 graus, imagina. Não tem nem condição, né? Mas vamos lá. Voltando aqui para o nosso texto, a gente vai ter a diferenciação entre clima e tempo. Clima é uma coisa que é são várias fotos tiradas ao longo de um período bem maior. É a soma de todos os tempos, né? E o tempo, você olha para o céu e fala como que está o tempo. É o hoje, é o aqui, é o agora. O clima é esse observar o tempo ao longo de um período, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, pelo menos. Porque, às vezes, o clima dá uma variadazinha. Tem épocas do ano que chove todo ano, tem anos, por exemplo, que chove muito pouco. Até um tempo atrás, a gente estava com racionamento de água, né? Por quê? Por falta de chuva. Aí vamos falar de elementos climáticos, que é uma coisa que a gente tem a falar também, ó. Percebemos que para determinar as condições do tempo, o tempo hoje está chuvoso, está calor, né? É preciso considerar os elementos climáticos ou fenômenos da atmosfera, do ar que nos cerca, né? O ar está quente, o ar está frio, né? Isso aí é o fenômeno atmosférico. O clima, como já sabemos, é resultado das sucessivas ocorrências dos fenômenos atmosféricos ao longo do tempo, né? E aquele negócio, ver o tempo, um monte de tempo, aí você tem um clima. Trata-se do comportamento da atmosfera. Ele é composto de alguns elementos que ditam as suas características, ou seja, que dão forma aos diferentes tipos de clima que existem em todo mundo. Os elementos climáticos, como o próprio nome indica, são os fenômenos que compõem o clima. Um clima, ele é formado do quê? São eles, ó, a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a radiação solar. Não é raro a gente ver na televisão, ó, a incidência de raios ultravioleta hoje está alta, não fiquem no sol, né, passem protetor solar. Tem tempos até que as atividades físicas são suspensas na escola, né? Porque está muito seco o clima, né? Que seria essa umidade, né? E aí não é viável a gente fazer exercício nessas épocas, tem até isso. Ó, a temperatura é o registro do calor atmosférico, o calor do ar, tá? E costuma ser medida em graus Celsius, é aquela bolinha com Czinho, ou em outras unidades que são utilizadas em outros países, como o Fahrenheit, né, que é a bolinha em um F, ou então Kelvin, né, que é o K. Assim, o valor alto das temperaturas, né, 37 ou 40 graus, por exemplo, significa que está muito quente, enquanto temperaturas mais baixas significa que está frio. Umidade do ar é a quantidade de água presente no ar atmosférico, né, na forma de vapor. Ela é dividida em umidade absoluta, que é a quantidade total de água existente no ar, e umidade relativa, né, que é a umidade de água presente no ar em comparação com o necessário para começar a chover. Por exemplo, o ideal, né, o mínimo que um ser humano precisa para ele poder viver tranquilamente de umidade no ar, o que é? Seria mais ou menos, pelo menos 12% de umidade relativa no ar. Sabe onde que você tem 12% de umidade relativa no ar? No deserto. Aquelas pessoas que vivem no deserto, o ar delas lá tem em torno de 12%. O ideal para o ser humano é em torno de 60%. Agora, se você tem 100% de umidade no ar, significa o quê?
está chovendo. Então, se você tem uma baixa umidade do ar, significa o quê? Que o tempo está seco. O tempo está seco. Já faz algumas semanas que não chove. Tô certo? Tô certo disso aí, gente? O tempo hoje está seco. O tempo hoje está seco, porque faz algum tempo que não chove, então a umidade do ar, ela está baixa. A gente está quase beirando a umidade relativa do ar que existe no deserto. Vai viver no deserto, você vive, só que precisa de bastante água. Tem isso também, tá? Voltando então aqui no nosso texto, tá assim. Pressão atmosférica. O que é isso daí? É o peso que a atmosfera exerce sobre nossas cabeças e sobre a superfície terrestre, sendo medida em milibares. MB. Milibares é uma medida, tá? É um bar. Um bar não é um bar que vai lá e toma umas canas. Um bar é uma medida, tá? Milibar é uma medida milimétrica, que nem metro e milímetro, tá? Ou em outras unidades de medida. Geralmente, quando algum fator climático provoca o aumento da pressão atmosférica, as temperaturas ficam mais elevadas, tá? Então, olha só. Geralmente, quando algum fator climático provoca o aumento da pressão atmosférica, quanto mais existe pressão atmosférica, né, a temperatura tende a ficar mais alta. Então, por isso, quando você sobe uma montanha, a pressão atmosférica diminui. E a temperatura diminui também? Diminui também. Entendeu? Quando você desce para a praia, lá a pressão atmosférica, né, ela é maior, então a temperatura também tende a ser maior. Tá? Agora a gente vai ver aqui um outro elemento, que é a radiação solar, ou seja, é essa luz que atinge a gente, essa luz do Sol. É o calor produzido pelo Sol e recebido pela Terra. Ela é muito importante para manter o aquecimento do nosso planeta. A nossa vida depende dessa luz solar, depende dessa radiação solar. As plantas, todo verde que existe, ela depende da luz solar até para realizar aquela tal da fotossíntese, né? Já ouviram falar de fotossíntese? É muito importante o aquecimento do planeta. Tá. E assim controlar temperaturas para propiciar a manutenção da vida. Contudo, nem toda a radiação recebida pelo nosso planeta chega até a gente aqui, até na Terra. A maior parte é absorvida ou refletida pela atmosfera. Essa capa de ar, né, essa capa gasosa que envolve a Terra, ela filtra, recebe a grande maioria dessa radiação solar. Ainda bem, porque senão essa radiação solar ia fritar nós aqui. Pode ter absoluta certeza. E um exemplo disso, por exemplo, é que o furo que existe na camada de ozônio faz os raios solares bater direto na gente e faz o quê? Câncer de pele. Então, por isso, é importante ter essa capa na atmosfera, né? Para o quê? Para barrar essa radiação solar. Como o nosso planeta possui uma determinada inclinação no seu eixo, né? O planeta, ele não é retinho, ele é tombadinho assim, em torno de, eu andei vendo, 23 graus, tá? Nem todas as partes da superfície terrestre recebem a mesma quantidade de radiação solar, o que permite que existam as chamadas zonas térmicas da Terra, e é o que a gente vai estudar hoje. Tá? O processo de reflexão da radiação solar, da superfície para a atmosfera, e da atmosfera de volta para a superfície, é chamada de efeito estufa. Quando vem o calor e esse calor não consegue irradiar para fora, forma como se fosse uma estufa, e aí fica mais quente. Tá? A gente tem depois aqui fatores climáticos, e daí já tem a atividade. Tá? Antes de falar desses fatores climáticos, veja só,
eu gostaria, deixa eu até olhar para vocês aqui direitinho, tá? Aparecer maior. Eu gostaria de falar com vocês do seguinte. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo. Esse vídeo, ele é bem curtinho, tá? Mas ele vai ajudar a gente a entender melhor essa outra parte do texto, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem direitinho. Vini SZ. Como que é o nome dessa pessoa que usa esse codinome? Eu acho que eu já fiz essa pergunta, não fiz? Quem que é? Responde para mim, Vini SZ. Acho que eu fiz ontem essa pergunta. Vini? Será que não tem ninguém me ouvindo? Hã? Ana Cláudia Rodrigues. É Ana Cláudia Rodrigues? Bom, tomara que sim. Senão eu vou estar chamando um outro de Ana Cláudia. Bom, mas vamos lá, é mania dos seis. É mania dos seis colocar um nome diferente aí, daí eu não sei quem que é quem. Imagina, eu não guardo nem o nome dos seis direito, gente. Pra mim, eu adoro dar aula. Não importa se o nome é João, se é Pedro, se é Paulo, se é Maria, se é Isabel. Não me importa, coisa, não importa se você aprende comigo, se você está aqui, né? Se você participa, né? Por isso que eu sempre pego para anotar e colocar lá quem é que está realmente participando das minhas aulas. Daí o negócio é o seguinte, vamos ver o videozinho, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse videozinho, porque ele é bem rápido, ele não é uma coisa que vai ficar demorando não, tá? Ó, tá vendo essa página da internet? Todo mundo tá vendo? Quero saber de vocês se todo mundo consegue visualizar isso. Olha o João aí, ó. Olha o João aí. Ô, João, boa tarde. Fala com a gente aí, João. Olha lá, o Lucas falou assim. Nosso amigo chegou. É que a van demorou, professor. Fala. João Paulo. Ô, João, você mandou para mim uma atividade, mas eu acho que isso aí é lá do período presencial, né? Não, filho? Eu acho que é lá da parte de quando a gente estava na escola ainda. Por isso que eu não consegui identificar. Eu só tenho registrado no meu computador aquilo que a gente começou a registrar do período online. Do período presencial eu não devo ter. Mas tudo bem, tá valendo, viu? Tá valendo. Se você conseguir. A voz tá um pouco ruim. E agora, tá melhor? Bom, que ninguém reclamou da voz ainda. Bom, mas vamos lá. Ah, tá normal pra mim, ó lá. A Cláudia tá falando que tá normal. Daí o negócio é o seguinte. Nós vamos ver um vídeo agora que vai falar dessas zonas climáticas da Terra. Tá todo mundo conseguindo ver essa página da internet, que é uma página do YouTube? Todo mundo tá conseguindo ver? Melhorou a voz, tá? E aí, todo mundo tá conseguindo ver, não? Sim, aí, Lucas, sempre você que me ajuda. Obrigado, Ana. Obrigado. Maria Eduarda, você também pode participar, hein? Quero ver você participando. Daí o negócio é o seguinte, vamos lá. Eu vou soltar para vocês o vídeo, e esse vídeo ele não vai ter nem 5 minutos, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção para entender. E daí eu vou mutar o meu microfone aqui para ficar só o som do vídeo, que daí dá para ouvir melhor, tá bom? Então, se vocês estiverem ouvindo certinho, vocês me coloquem que estão ouvindo aí para eu prosseguir. Se não estiver ouvindo, vocês me dão um toque. Daí a gente tenta melhorar, beleza? Então tá, ó, vou mutar. Olá, muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Essa é mais uma aula da série Caderno Trilhas de Aprendizagem,
distribuído para os alunos da rede municipal de São Paulo como auxílio no estudo à distância por conta da pandemia de Covid-19. Nesse vídeo, uma explicação direcionada aos alunos do 7º ano do ensino fundamental com o tema Zonas Climáticas. Para que possamos entender melhor as zonas climáticas, temos de recordar um assunto que provavelmente você já estudou no 6º ano do ensino fundamental, as linhas imaginárias. Os paralelos são as linhas traçadas no sentido horizontal. Elas formam círculos completos e medem as latitudes. Já os meridianos são linhas traçadas no sentido vertical. Formam semicírculo que vão de um polo ao outro e medem as longitudes. Mas, dentre as linhas imaginárias, temos algumas que são especiais, diferentes de todas as outras. São aqueles paralelos tracejados. São 4 deles. No extremo norte do globo está o Círculo Polar Ártico. Um pouco mais ao sul pode ser visto o Trópico de Câncer. Mais ao sul ainda, já ultrapassando a linha do Equador, temos o Trópico de Capricórnio e, no extremo sul, está o Círculo Polar Antártico. Essas linhas têm uma função muito importante: demarcar as zonas climáticas ou zonas térmicas do planeta. As zonas climáticas são determinadas de acordo com a variação da intensidade da luminosidade e radiação solar no globo ao longo do ano. Pessoal, agora veja só, por que eu parei o vídeo? Porque muitas vezes eu mostro o desenho e não dá para vocês visualizarem com clareza aquilo que eu estou falando. Ó, vamos dar uma olhada nesse vídeo que está aqui, ó. Se você olhar, a Terra ela está dividida ao meio, ó, só metade dela tem luz solar. Tá vendo? Ó? Tá vendo onde está escrito raios do Sol? É onde o raio do Sol realmente assim ele acerta a Terra em cheio. E quando você vem aqui, ó, na parte aqui onde está o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, por causa da superfície curva do... O que acontece? A Terra não recebe o Sol logo de cara, tá? Vamos voltar lá um pouquinho para vocês verem melhor. Vai, olha lá. Tá vendo? E a Terra ela tem uma inclinação. Só que ao mesmo tempo que ela tem uma inclinação, ela também vai girando em torno do Sol. Ela vai rodando em torno desse eixo e vai também girando em torno do Sol, tá? Então, nós temos regiões que sempre vão estar afastadas do Sol, entendeu? Se a Terra girasse nesse eixo reto, ela seria por igual, né? Só que como ela é tombada, vai ter sempre algum lugar dela que o Sol não vai bater legal, seja no norte ou seja no sul, tá bom? Vamos lá, vamos andar. Do ano. Por causa da superfície curva do nosso planeta, a luz solar se distribui de forma desigual, fazendo com que algumas áreas sejam mais privilegiadas do que outras. Observe nesse mapa a localização e o nome das zonas climáticas da Terra. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olhando aí, nesse vídeo que está aí, esse desenho que está da Terra, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que alguém me responda. Por favor, hein? Vocês conseguem achar o Brasil aí? Aonde está o mapinha? Aonde tem o Brasil aí? Sim ou não? Conseguem observar isso? Pode responder para mim. Ah, aí? Sim. Aí, João. Agora eu quero falar. O Brasil, ele está dentro daquele negócio da parte mais vermelha. Qual é o nome dessa zona? Qual é o nome dessa zona climática, claro, que o Brasil está? Como que é o nome? Quem responder vai ganhar um prêmio. Como que é o nome? Aí, molecote! Você viu por que eu falo que o Brasil, então, é um país tropical? Ah, aí, zona tropical, isso mesmo, é isso mesmo. O Brasil, ele fica numa zona tropical.
Mas a segunda pergunta, vamos ver. O Brasil inteiro fica na zona tropical? Olha lá. É o Brasil inteiro que fica nessa zona tropical? Ou tem uma parte dele que não fica nessa zona tropical? Ah, não. É isso aí, tá entendendo? Então, o Brasil é um país que tem dois tipos de clima. Um que é tropical, que é bem quente, e tem uma outra zona climática que ela é o quê? Ela é o quê? Sul. Não, cor de laranja. Como que é o nome dela? Temperar. Aí, essa menina é boa demais. É Carla, né? Então, é lá no sul. Então, o que que acontece? Por isso que lá no sul, sabe qual que é a capital mais fria do Brasil? Curitiba. Não é nem Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, que são estados, né? Não é nem Florianópolis e nem Porto Alegre, que fica depois, né, mais para o sul do que Curitiba, não é mais frio do que Curitiba. Por que que Curitiba é mais frio? Por causa da altura. A altura, quanto mais frio, mais gelado, por causa da pressão atmosférica. Então, Curitiba acaba sendo uma das capitais mais geladas do Brasil. Além dela também ficar localizada numa zona que é temperada. Só que quando você vai chegando para o sul, muitas vezes quando tem uma massa de ar vinda lá do Polo Norte, né, vindo lá daquela região climática, né, aquela zona climática chamada zona polar ou glacial ártica, né, da onde saem as frentes frias, o que que acontece? Pode chegar até a nevar. Imagina só, o Brasil, um país tropical, nevando. Mas por que no Brasil pode nevar, professor? Porque o Brasil é enorme, ele não tem um único tipo de clima, né? Ele tem o clima tropical e tem o clima temperado. E quando você vai chegando mais para o sul, chega quase a ser um clima frio em determinadas épocas do ano. É porque chega a cair o pé. Metade a metade? Não, é mais tropical mesmo, viu? É mais tropical. Graças a Deus, adoro sol. Adoro sol. Porque frio só serve mesmo para tomar chocolate quente, cara. Não abro mão. A praia, eu adoro ser, João. Você só tem umas ideias chique. Praia, né? Ó, puta, não tem nada como uma praia, né? Por isso que a gente gosta de praia, porque nós vivemos num país tropical. Vai lá naqueles países frios lá e pergunta para os caras se eles gostam de praia. A nossa diversão é quando tem algum lugar que tá quase caindo neve e todo mundo corre para lá para ver a neve, porque aqui nós não vê neve, né? Agora, os caras que moram num país frio, vêm tudo passar férias onde? No país tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Por isso que tem essa música, porque nós vivemos num país tropical, né? Daí vamos lá. A gente vindo aqui, a gente vê, ó, tem duas zonas frias, ó, lá no Polo Norte, onde tem a zona polar glacial, zona polar ou glacial ártica, e aqui no sul, a zona polar ou glacial antártica. A gente tem uma zona temperada ao sul e uma zona temperada ao norte. E aqui no meio, gente, onde tem, ó, aqui, ó, a África, onde tem a África aqui, ó, tá desenhada a África, tem o tal do deserto do Saara. Cara, ali é quente. Ali eu vou falar para você. Durante o dia pode chegar até 50 graus, cara. 50 graus. Sabe quantos graus que a água ferve? A 100 graus. Imagina. Pra você ter uma ideia. E aqui no Brasil, ó, só não é clima desértico, sabe por quê? Por causa das florestas. Essas mesmas que estão tocando fogo lá, né? Para ajudar o nosso clima. Né? Mas vamos lá. Vou continuar com o nosso vídeo. Vamos lá, vamos ver. Agora vamos analisar cada uma.
As zonas polares estão localizadas dentro dos dois círculos polares. No extremo norte, temos a zona polar norte e no extremo sul, temos a zona polar sul. Essa área recebe pouca luz do sol ao longo do ano, chegando a ficar algum tempo sem que o sol apareça, em contraste com outro período sem que o sol se ponha. Observe nesta primeira imagem, que registra o solstício do mês de dezembro, como os raios solares atingem bem forte a região antártica, enquanto o Ártico fica no escuro. Essa outra é o registro do equinócio, onde a luminosidade é parecida nos dois círculos. E por último, essa imagem que mostra o solstício de setembro, onde é o Ártico quem está iluminado. O resultado dessa variação são invernos bem rigorosos e verões muito curtos. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer está situada a zona temperada norte, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico está localizada a zona temperada sul. Essas áreas, como você pode ver nessa sequência de imagens, apresentam um período de intensa luminosidade alternando com um período de baixa luminosidade. A sequência são os anos com estações muito bem marcadas e com transformações bem perceptíveis de uma para a outra. Por fim, temos a zona tropical. Ela recebe esse nome por estar localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Por estar numa faixa que circunda a região central do globo, ela recebe luminosidade solar intensa durante o ano inteiro. Isso é possível perceber nessa sequência de imagens. Nessa região, a mudança de uma estação do ano para outra é pouco perceptível e as médias de temperatura são maiores do que nas outras zonas climáticas. Muito bem, finalizo aqui a nossa videoaula. Essa é mais uma aula da série Caderno Trilhas de Aprendizagem. Todo mundo entendeu? Pelo menos entendeu um pouco melhor agora. Então, por a Terra, a gente viver numa região da Terra onde recebe intensamente os raios solares, o nosso clima é quente o ano todo, né? Não só quente, mas também úmido por causa das florestas que evaporam, né? Tem o vapor da água do mar. Então, conforme vai esquentando, vai formando nuvem e vai chovendo também. Isso é uma característica de um país tropical, tá? O que eu queria falar para vocês é o seguinte: a gente já ouviu falar de primavera, verão, outono e inverno. Quando a gente vai lá para o hemisfério norte, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, as estações do ano, por causa da inclinação da Terra, por causa da incidência dos raios, como a gente viu lá no vídeo, as estações do ano ela é bem definida. Inverno é inverno, verão é verão. Aqui é onde a gente vive, onde é o trópico, a gente tem também verão, inverno, outono, primavera. Só que essas estações elas são meio que misturadas. Na verdade, a gente acaba tendo duas estações do ano. Uma que é quente e chuvosa, que é o verão, e uma outra que é quente e seca, né? Que é o frio, que é o inverno. Daí, entre essas duas, a gente tem primavera e verão. A gente inventou primavera e verão, né? Porque, digamos assim, é uma determinada época do ano que fica mais suscetível, por exemplo, aos passarinhos, né, se multiplicarem, fazerem ninho, que é a primavera, né? E o outono, que tem mais vento e derruba as folhas das árvores. Mas o clima, sabe o que é o clima? Aquele negócio que fica um período muito mais longo sem chover ou sem fazer calor, né? Sem não chover. O que acontece? O clima é o mesmo, seja no verão, inverno, outono ou na primavera. O clima é o mesmo. E agora eu vou lá nos Estados Unidos. O clima é o mesmo? É o mesmo. Só que no meio desse clima tem estações do ano, né, bem definidas. O inverno, por exemplo, lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, cai neve. Aqui no inverno cai neve?
Gente, se eu falar para vocês que nós estamos no inverno, você acredita? Dá para acreditar? Um calor de 30 e 32 graus. Vai lá nos Estados, vai na Europa e fala que você está no inverno, num calor de 30. Se na Europa, no inverno, der 32 graus, negadinha se mata. Imagina. Lá dá 20, 25 graus, todo mundo corre para a praia. Imagina se eles vivessem a 30 graus. A mesma coisa acontece, gente, com quem vem lá do sul, aqui do Brasil, vem morar aqui em São Paulo, a gente dá um friozinho e já fala, nossa, eu quero uma blusa, tá muito frio. Ele fala, que frio, rapaz, isso aqui não é frio, não. Ele fala, não, tá frio sim, porque a gente é acostumado com o calor, entendeu? A mesma coisa, se você for lá para aquele lugar lá, no Curitiba, por exemplo, a gente olha aquele tempo nublado, aquele friozinho, fala, nossa, que lugar frio. E o cara sai de camiseta e bermudão andando para lá e para cá, você fala, não acredito nisso. Nosso corpo acaba se adaptando. Bom, agora vamos dar uma olhada, gente, no exercício. Vamos dar uma olhada no exercício que eu quero partilhar para vocês, esse exercício, tá bom? A janela tá aqui. Deem uma olhada fatores climáticos que a gente estava vendo, né? Fatores climáticos é um pouco disso que a gente acabou de ver, tá bom? Se a gente vai lá nesse texto, tá assim, ó. Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e de outra fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são a latitude e a longitude, aquele negócio mais para cima ou mais para baixo, a maritimidade e a continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo, se no lugar tem montanha ou não, isso vai interferir no clima, tá? Latitude está intrinsecamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra, ou seja, você vai para lá, ou vai para cá, ou vai para cima, ou vai para baixo, a latitude e a longitude vai te dar aumento ou não da temperatura, porque o raio do Sol vai incidir de forma diferente. Altitude. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato de a radiação também ser mais diminuta ou menor. Assim, a temperatura costuma ser o quê? Baixa, inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menor vai ser as temperaturas. E quanto mais próximo ao nível do mar, maiores serão as temperaturas. Por quê? Por causa da pressão atmosférica. Maritimidade ou continentalidade. O que é isso, professor? São termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou sua posição em uma região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa durante o dia. Por exemplo, durante o dia começa lá 12 graus, daí vai durante o dia, chega a 30 graus, depois à noite esfria. Então você vai pegar a temperatura mais baixa, a temperatura mais alta, e o nome disso aí vai se chamar o quê? Amplitude térmica, tá? Uma amplitude aí que no caso dá de 22 graus, digamos, né? Ela varia 22 graus. É complicado. Daí a gente tem aqui a respeito, fala também da massas de ar, massas de ar, tá bem aqui, massas de ar. Em função das diferenças de pressão atmosférica, temos a movimentação do ar. O ar frio vai buscar uma região quente e o ar quente vai buscar uma região fria, tá? Essa movimentação é que forma as chamadas massas de ar.
Daí tem massa de ar frio e a massa de ar quente. Tem uma massa de ar úmida e tem uma massa de ar seca também, né? Imagina só que a massa de ar seca vai ser quente, tá? Agora, veja só. Isso tudo eu quero que vocês leiam bem lido para entender. Eu já deixei assim meio que encaminhado para vocês, então não vai ser uma coisa difícil. Tem aqui o efeito estufa que eu queria falar para vocês. Lembra da atmosfera? Tá lembrado da atmosfera? A atmosfera não retém o calor aqui na Terra. Então, essa atmosfera, do jeito que está aí, né, a gente está emitindo muito gás carbônico, né? Muito do chamado CO2. O que acontece? Então, todo aquele calor, ele não vai embora para o espaço, ele fica retido aqui na Terra, em cima da cidade. E isso acaba provocando o tal do chamado efeito estufa. Olha só, efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, onde uma camada de gases envolve a Terra e impede que o calor terrestre volte totalmente para o espaço, mantendo assim a temperatura do planeta. Com o efeito estufa, a temperatura média da Terra, né, seria 18 graus, abaixo de zero. Com o efeito estufa, a temperatura tá. Quando falamos em efeito estufa, a radiação responsável pelo aquecimento é a infravermelha. Vamos ver como isso acontece. Dá uma olhada nesse desenho, ó. O que acontece, ó? Vem o raio do Sol, o efeito estufa é um fenômeno natural, sempre aconteceu, porque essa massa de ar envolve a Terra. O problema do efeito estufa que está acontecendo agora é o seguinte, né? Que é o quê? Fica em cima da cidade, aquela camada de gás carbônico, aquela fumaça, e não deixa, né, o ar quente ir embora, ele fica aquele negócio abafado em cima da cidade, né? Quem já foi para o centro de Campinas durante o calor consegue perceber isso, aquele ar pesado, né? Que não consegue dispersar. O efeito estufa é um fenômeno natural e importante para a manutenção da temperatura na Terra, ou seja, não deixar o ar embora. Agora, o problema é quando você não deixa esse ar embora em cima da cidade, né? Que daí fica muito ruim morar na cidade. Ó, parte da radiação solar que chega na atmosfera volta para o espaço, refletida principalmente pelas nuvens. Tá? Bate na nuvem e já volta. A luz solar que atinge a superfície terrestre é em grande parte absorvida pela Terra, pelo solo, pela água, pelos seres vivos, até pela gente. Essas superfícies aquecidas emitem de volta para a atmosfera a radiação infravermelha, sendo a maior parte dela absorvida pelos gases do efeito estufa. A atmosfera impede assim que o calor se dissipe completamente, evitando o resfriamento da Terra. Só uma pequena quantidade da radiação infravermelha retorna para o espaço. Daí a gente tem aqui, ó, um pedacinho que fala do aquecimento global, que na verdade é justamente isso daqui, ó, que eu estava falando, ó. Os gases são emitidos e eles acabam fazendo o quê? Ficando em cima da cidade. Quer ver, ó? Quando a gente vê aqui, ó. O efeito estufa tem a ver com o aquecimento global, aquecimento mundial. Ó, conhecendo-se a importância da atmosfera para o equilíbrio térmico da Terra, pode-se supor que a modificação em sua composição pode afetar a vida no planeta. A gente joga um monte de gás carbônico, sabe, para a atmosfera, e isso tem implicação. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, decorrente da queima de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, né, querosene, pode provocar elevação da temperatura média, pois esse gás acentua o efeito estufa. Esse processo é conhecido como aquecimento global. Olha só, quais são as causas e consequências, né, desse aquecimento global? Ó. A radiação, ela vem, bate e volta, algumas, né, passam, ó, absorção pela Terra, atmosfera da Terra, desmatamento e queimadas, ó, CFC, que é os aerosóis, né, também emite gases do efeito estufa. Essa radiação indo embora, ó, a queima de combustíveis, né,
A radiação absorvida bate e volta. Os gases do efeito estufa e os combustíveis fósseis, ó, formam que uma camada aqui que faz com que a Terra vire que nem uma estufa. E isso pode ter implicações sérias, inclusive o derretimento da calota polar. Sabe o que acontece se derreter as calotas polares? Onde fica o Polo Sul e o Polo Norte? Derrete, o mar sobe e um monte de gente vai deixar de ter país. Quem mora numa ilha, por exemplo, a ilha vai ser coberta pela água do mar. Agora, veja só. Nós temos aqui atividade. A atividade número 1. Tá? Deixa eu olhar para vocês. Estou quase dormindo? Dorme não, Ana. Para com isso. Agora nós vamos falar da atividade. Tá bom? Presta atenção. Como que você vai realizar essa atividade agora, hein? Agora é muita atenção. Ah, tá. Acordou agora. Beleza. Então vamos lá. Ó. Muita atenção para você não realizar essa atividade errada. Tá? É importante que você realize a atividade, mas é importante que você realize a atividade da forma correta. Olha lá. É rapidinho, gente. Vamos lá. Como vimos, o efeito estufa é algo benéfico, pois sem ele não haveria condições de vida no planeta. Porém, o aumento desse efeito estufa é prejudicial ao meio ambiente. As principais causas do aumento do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global deve-se à emissão de gases poluentes da atmosfera, através do desmatamento, das queimadas, da liberação de gases pelas indústrias e por veículos automotores, devido à queima de combustível, né? Como consequência, temos mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, a acidificação dos oceanos, pelo aumento da quantidade de CO2 na água, a chuva ácida, o aumento do nível do mar, a alteração no ritmo da vida de diversas espécies e plantas e animais, entre outros. O combate ao aquecimento global implica em reduzir o consumo de combustíveis fósseis, usar energias limpas, como a solar e a eólica. Energia eólica é a energia daquele catavento, tá? Priorizar o uso do transporte público e reduzir o desmatamento e estimular o consumo e a produção local. Ou seja, tudo isso vai ajudar a gente a diminuir o efeito estufa. Após a leitura do texto e observando o mapa abaixo, responda. Olha aqui, ó. Você vai responder essa questão A, B, C, D, E a F. E a F, observando esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui é um mapa que nem o que a gente vê na televisão, ó. Ele tem algumas temperaturas, tem a mínima e a máxima, em vários lugares com nomes, ó. Se você olhar aí, cada um desses lugares tem um nomezinho, ó. Tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, Brasília, Marabá, Manaus, ó, Cuiabá, tem várias capitais. Se você olhar aqui do lado, ó, a gente vai ver a legenda, ó. Parcialmente nublado, ó, uma nuvenzinha e o sol atrás, pancadas de chuva, ó, o solzinho, mais uma nuvenzinha, chuvoso, quer dizer, só vai chover, e a temperatura, né, a máxima e a mínima. Ó. A máxima é vermelha e a mínima é azulzinha. Sabendo disso, então, a gente vai vir aqui, ó. Primeira questão. Após a leitura do texto e observando o mapa abaixo, responda a: quais as cidades com previsão de tempo chuvoso? Você simplesmente vai vir aqui, olhar aqui e ver aonde que tem essas cidades com tempo chuvoso. Ó, São Paulo, Foz do Iguaçu, Corumbá. Bom, já respondeu a. Qual a cidade com previsão de temperatura máxima e a cidade com previsão de temperatura mínima? Você vai olhar aqui no mapa e vai procurar ver quem que tem a maior temperatura e quem que tem a menor temperatura. Entendeu? Tá todo mundo entendendo até aqui? Responde para mim aí no chat.
Ah, tá entendendo. Então você vai olhar o mapa e vai responder a questão. Não vai ficar esperando no jornal, aparecer no Jornal Nacional, qual que é a temperatura. Não, é você usar esse mapa que tá aí. Tá bom? Então tá. Então vamos lá. A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui. Tem outra questão aqui, ó. Os dados apresentados no mapa referem-se ao tempo ou ao clima? Gente, esses dados que estão colocados aqui é referente ao tempo ou ao clima? Eu quero que me responda no chat aí agora. Vamos ver se vocês estão entendendo. Ah, não é clima, não. É ao tempo. O clima sempre vai ser o mesmo. Qual que é o clima no Brasil? Qual que é o clima no Brasil? Tropical. Qual que é o tempo? Ah, o tempo hoje está sol. Mas pode significar que amanhã esteja chovendo. Ah, entendeu? Então, os dados apresentados ali são referentes ao tempo. Tempo atmosférico. Tá bom? Legal. Aí a gente vem aqui, ó. Vamos ver outra questão. Como são as mudanças de temperatura durante o ano no lugar onde você vive? Eu quero que você fale para mim como que é as mudanças. Aqui varia o quê? De quente para frio? Tem período que faz neve? Eu quero que você fale para mim como que são as mudanças de temperatura durante o ano onde a gente vive. Lembra aquilo que eu falei? Basicamente, pode colocar assim, ó, basicamente a variação, né, de temperatura durante o ano é o seguinte: nós temos uma parte do ano que a temperatura é mais elevada e com o tempo chuvoso, e nós temos uma parte do ano que a temperatura não é tão elevada e o tempo é seco. Ponto. Essa daí é a nossa variação. Não tem neve aqui, né? Bom, agora essa última. Imagine que você vai viajar para Salvador, lá na Bahia, na sexta-feira. Você faz uma consulta na internet para descobrir a previsão das condições atmosféricas desse local para o fim de semana. Nessa situação, é correto afirmar que você foi visto, o que foi visto é a previsão do tempo ou a previsão do clima? Eu vou viajar lá para a Bahia, lá para Salvador. Daí eu vou lá na internet e olho. Eu olhei o quê? Eu olhei o tema, ou o tempo, ou eu olhei o clima? Quem que responde para mim? A previsão do tempo. Tá lá, Pedrão, é isso aí. Você olhou a previsão do tempo. Por que você olhou a previsão do tempo? Porque é interessante você saber se vai chover amanhã. O clima você já sabe, o clima é tropical. Não vai mudar nunca, não vai virar um clima ártico aqui. Entendeu? Não vai virar um clima temperado. Sempre vai ser tropical. Tá? A gente vai buscar o quê? O tempo. Previsão do tempo. Ah lá. O moleque tá entendendo tudo já. Voltando lá para cá, ó, agora tem essa última aqui, ó. Imagine que você e sua família vão se mudar para uma cidade distante, numa outra região do país. Ao consultar algum site na internet para conseguir as informações sobre esse local, você pesquisará o clima ou o tempo dessa cidade. Você vai se mudar para aquela cidade. Você vai procurar qual informação? Do tempo? Aí, essa menina aí. Valeu, Carla. É o clima. Porque você quer saber se vai morar num lugar frio, se você vai morar num lugar quente. Mas digamos que você vai mudar para, sei lá, Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Como que é o clima lá? É temperado, frio. Lá tem muita chance de cair neve. Então você vai querer saber o clima e não o tempo, tá? O tempo você vai querer saber, é temperado, frio, tem época do ano que é frio, tá? E agora vamos voltar lá, que agora tem as perguntinhas mais fáceis. Tá? Não esquece de falar o porquê, tá? Isso aí tudo eu quero
Sabe? Quem vai mandar para mim no Word pode escrever nessa folha mesmo, mas quem for mandar em foto para mim, por favor, não mande só a resposta. Eu quero também a pergunta, tá bom? Quanto tempo vocês vão ficar com isso daí? Gente, vamos falar sério, ó. Sabe quanto tempo vocês vão ficar com essa atividade? Vou ficar com ela essa semana e a semana que vem. E olha lá se eu não repetir na outra semana ela. Entendeu? Por quê? Porque ela tem algumas questões que eu quero acabar para a gente passar para outra temática. Nós não vamos voltar. Então, se você não for pegar, João, veja só, entenda agora, João, pelo amor de Deus, se você não for imprimir, tirar foto, se você não for pegar no computador, baixar esse texto, responder nele mesmo e me devolver, eu vou precisar que você pegue no caderno e copie. É de hoje para amanhã? Não. Essa atividade vai ficar lá para ser feita no site essa semana e também a semana que vem. Entenderam agora? Então vai ser 2 semanas, vai ser 14 dias para fazer isso aí. Tá bom? Tá bom? Não, João, não precisa tirar print de nada, eu mando para o seu arquivo. Beleza? Mando hoje, se você quiser. Ah, então beleza. Acabando a aula, eu mando para vocês. Quem também quiser, coloca o e-mail aí, que eu já copio o e-mail e mando para você exclusivamente essa atividade. Tá bom? Bom? Beleza? 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 Então tá bom. Por que eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem isso daí? Gente, olha aqui, ó. Olha o porquê. Quando a gente vem aqui, ó, tem essa primeira parte da atividade. E daí aqui embaixo, ó, aqui tem mais, ó. Aqui está faltando um erro, mas existem vários tipos de clima no mundo, que variam conforme as zonas climáticas da Terra. Temperado, frio, tropical, né? Portanto, apresente os aspectos que influenciam na caracterização do clima de um determinado local. O que dá a característica do clima num local? Se ele é quente ou se ele é frio. Ponto. Acabou. Entendeu? Se ele é alto ou se ele é baixo. Se fica próximo do mar ou se fica no meio do país, no meio do continente. Ora, veja outra, ó. Dentre os elementos enumerados, assinale aquele que não é um fenômeno atmosférico. É aquilo que não acontece na atmosfera. Variação de temperatura. Acontece no ar aqui? Sim. Índice de umidade, né? O clima está úmido ou está seco? Acontece aqui na nossa atmosfera? Sim. Formação de nuvens é na nossa atmosfera? Sim. Derretimento das geleiras é na atmosfera? Formação de neblina é na atmosfera? Na atmosfera. Então, o único que não acontece aí na atmosfera é o derretimento das geleiras, gente. E por que ele, ó, dentre os elementos abaixo, assinala aquele que não é um fenômeno atmosférico? Por que o derretimento das geleiras não é um fenômeno atmosférico? Porque ele não ocorre na atmosfera. Ele ocorre onde? Nas geleiras, nos picos das montanhas. Está explicado. Vamos um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Leia a seguinte frase e analise leia a seguinte frase e assinale a justificativa correta. Olha só. A energia solar não provoca danos ambientais. Sabe aquelas placas de captação de energia solar que tem em cima de algumas casas? Ótimo, isso aí, energia totalmente limpa, não suja o meio ambiente, não degrada o meio ambiente, é ótimo, ó. A energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. A afirmativa acima está correta e incorreta, por que ela está incorreta, por que não está correta, e quero que você me explique isso daí, beleza? Agora, por último, aqui, ó, tem a questão extra.
essa questão extra, se você fizer para mim, eu te garanto já 8. Se você só fizer essa atividade de hoje, eu já te dou 8. Se você já tiver tudo e fizer mais a de hoje, eu te dou 11. Fico devendo pro mês que vem. Agora que você já sabe que o efeito estufa e o aquecimento global são termos relacionados, mas não são sinônimos, não é a mesma coisa aquecimento global e efeito estufa, né? Nem devem ser confundidos, né? Devem ser confundidos entre si. Responda às questões a seguir. O aquecimento global é uma realidade? Ele é uma consequência de qual fenômeno? O que causa o aquecimento global? Como podemos diminuir a intensificação do efeito estufa? O que a gente tem que parar de fazer para acontecer o efeito estufa? Cite uma consequência do efeito estufa. Câncer de pele já é um. O efeito estufa é um fenômeno natural ou artificial? Ele é natural, mas ele tem sido agravado pela ação humana. Entendeu? Aí é que tá. Tá bom? Qual que você vai explicar? Só vai explicar a D, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural ou artificial? Ele é natural, só que ele vem sendo agravado de forma artificial pelo homem, soltando um fumaça no escapamento do carro. Tem uma aqui que eu queria falar com vocês, ó. Cite alguma consequência do efeito estufa. Lembra que eu falei para vocês das tartarugas? Que dependendo da profundidade que ela enterra os ovos dela, vai nascer macho ou vai nascer fêmea? Olha, interferindo na natureza. Será que isso é uma consequência do aquecimento global? Com certeza, a terra mais quente, o que vai acontecer? Os ovos vão, a hora que eclodir, a hora que sai a tartaruguinha de dentro, ou vai ser tudo macho, ou vai ser tudo fêmea. Daí eles não vão conseguir se perpetuar enquanto espécie, porque só vai ter macho ou só vai ter fêmea. Daí vai acabar entrando em extinção. E do jeito que é isso, tem um monte, mas um monte de inseto, passarinho, animais mesmo, que vão ser todos se extintos. Beleza? Sendo assim, então, nós chegamos ao fim dessa nossa aula. Tá bom? Gente, adorei estar com vocês. João Paulo. Ô, João, você tá indo bem, cara. Tá indo bem mesmo. Que série que você é? João, coloca pra mim que série que você é, tá? Beleza? Tururu, sexto ano. Sexto C. Eu vou procurar você lá, vou pintar lá pra me te dar uma notinha a mais pelas suas participações e pelo seu empenho, João, tá? Eu não levo muito em consideração que você levou. João, mas eu não consegui identificar isso. Isso não vai implicar na tua nota, tá? Quero ver você aqui comigo participando. É isso que eu quero. E tenta fazer. Esquenta com isso não. E tenta fazer essa lição agora, tá bom? Ó, copia, tá? Tudo que as perguntas, principalmente, copia as perguntas para eu saber que pergunta que é aquela que você está me respondendo. Às vezes manda para mim a resposta, mas não sei qual que é a pergunta. Ô, professor, mas não sabe você que fez o negócio? Cara, você acha que eu só tenho a sua sala para fazer? Nossa. Tem trabalho de aluno que, pelo amor de Deus, hoje eu recebi uma atividade de um aluno do 9º ano, que ele foi lá no site da escola e pegou a atividade do 1º e mandou para mim. Eu comecei a olhar, falei, mas eu não passei essa atividade para essas classes. Por isso que eu sempre falo, coloca a sua série, coloca seu nome, né, coloca qualquer matéria, pelo menos, né, para eu poder, me ajuda, por favor, tá bom? Rapaziada, bom final de semana, Wakanda Forever para vocês, e tava sem energia ontem. Gente, falou para vocês, tá bom? Tem alguém aqui que gostaria de estar falando comigo alguma coisa? Vamos esperar eu parar a gravação aqui.